Fala pessoal do Leitor G, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, esse é um vídeo teste. Eu não sei se vocês vão gostar desse estilo em que nós estamos do cenário, que ficam uns livrinhos aqui atrás, inclusive, ó, deixa eu colocar um pouco mais pra cá os livros. Mas eu não sei se vocês vão gostar desse novo estilo, se vocês gostam do estilo que fica a gravação de eu mais próximo. Vocês vão ter que me dizer o que vocês acham desse novo cenário, tá? Então é isso, vamos começar a nossa resenha de O Deus que Destrói Sonhos. Então, gente, quando eu pensei em fazer uma resenha de um livro, eu não poderia fazer resenha de outro livro se não fosse o meu livro, até do momento, a minha leitura favorita do ano. Acho que um dos poucos livros que foram favoritados esse ano, mas tem motivo por ser muito favoritado, porque esse livro aqui, ele é simplesmente incrível. E eu recomendo para cada uma pessoa que tem nesse universo de ler esse livro, porque ele é incrível. Gente, esse é o tipo de livro que não fica dando muita enrolação, não, sabe? Não é aquele tipo de livro que você fica cansado de tanto ler, porque, tipo, tá falando a mesma coisa. Não, ele trata assuntos, só que de uma forma bem simples. Gente, eu sou uma pessoa que eu amo marcar livro, só que normalmente os meus livros têm 5, 7 marcações. Esse é o livro que eu mais marquei, não sei se tá dando pra ver muito bem, porém tem várias marcações nele. Esse livro é incrível, tá? Esse livro, ele vai tratar sobre nós, mas assim como o título, o nome do livro diz, sobre Deus, o Deus de distrações. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre como é a nossa visão com Deus, que é sobre relacionamento também com Deus. Ele vai falar sobre várias coisas. E isso que eu gosto muito desse livro. Gente, pra explicar melhor, eu vou mostrar o prefácio pra vocês. Não vou mostrar, mas eu vou ler o prefácio explicando um pouco mais sobre cada capítulo. Essa foi uma leitura bem recente minha. Eu acho que eu li ele uns 3 meses atrás. Estamos em exatos dias 28 de agosto. Eu não sei se esse dia vai fazer. Esse vídeo vai sair no mesmo dia, mas se não sair, dia 29 sai. Então, faz uns 3, 4 meses que eu li. Por aí mesmo. Enfim, ele vai iniciar falando um pouco sobre o livro, logicamente. E depois ele vai falar o primeiro capítulo, que foi um dos capítulos que mais marcou, porque esse foi o capítulo que eu mais li. Por quê? Porque eu li ele umas 500 mil vezes, porque toda vez que lia, eu não conseguia continuar o livro, porque o meu problema era a ressaca literária e que eu tava muito no início de leitura. Tipo, eu não sabia muito bem como começar a ler. Então eu já comecei com uma leitura um pouco complicadinha. Não é uma leitura complicada, não é uma leitura densa, não é uma leitura com linguagem ruim, uma linguagem muito pesada, não. Mas eu não tava na época, inclusive, quando eu parei de ler esse livro, o livro que eu li foi Nárnia, O Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, primeiro. Eu tava lendo ele já há algum tempo, só que aí eu parei e depois terminei ele. Só que eu acabei abandonando esse livro, depois li de novo e abandonei de novo, até que eu cheguei na terceira vez e consigo ler e muito bem. Então, no primeiro capítulo ele vai falar sobre a Fábrica de Sonhos ou a teologia da Xuxa. Basicamente, esse capítulo vai falar sobre teologia da prosperidade, tá? Ele vai falar também sobre os sonhos que, né, mais ou menos, sabe? Vocês estão me entendendo, né? Mas enfim, ele vai falar mais sobre a teologia da prosperidade, realmente. E como a gente tá tendo uma fábrica de sonhos. Enfim, eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar muito spoiler do livro. No segundo capítulo, ele vai falar sobre crucificando os sonhos. Quando a gente fala crucificando sonhos, parece uma frase meio estranha. Mas essa é uma frase que nós, pelo menos que somos cristãos, precisamos fazer, né? De primeiramente colocar os nossos sonhos em primeiro lugar a Deus, né? Então, ele vai falar sobre isso nesse capítulo também, de colocar os seus sonhos com um foco em Deus também. Enfim, muitas coisas. No terceiro capítulo vai falar sobre os sonhos do discípulo. Gente, eu não vou falar muito, porque senão eu vou falar muito e vai ficar sem graça pra você ler o livro.
Vai ficar com muita graça na realidade, só que eu não quero dar spoiler, porque eu tenho muita raiva de quem dá spoiler, tá? Eu não vou falar nada sobre esse capítulo, porque senão eu vou falar demais. No capítulo 4 ele vai falar sobre abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus, que inclusive ele inicia isso no capítulo 2, que foi o que eu já tinha falado. No capítulo 5 ele vai falar sobre, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida. E esse capítulo é completamente extraordinário e você leva lapada, viu? Você leva lapada nesse livro aqui. Esse livro aqui, Bibo, ele tava inspirado para dar lapadas na gente, tá? Bibo, ele tava bem inspiradinho. Mas são aquelas lapadas que fazem você pensar na sua vida e de como vale a pena ler esse livro. No capítulo 6, que é incrível, vai falar sobre a oração de distrações. Nada mais vai ser ele falando sobre o Pai Nosso. E que a gente, às vezes, ora o Pai Nosso de uma forma tão, tipo, mecânica. E ele vai falar sobre que o Pai Nosso, ele é uma oração que destrói sonhos. Até porque ele diz, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Enfim, muitas coisas boas. Nas considerações finais, ele vai falar sobre encerrando o livro. E nas considerações bibliográficas, nada mais é do que todas as obras que ele cita nesse livro. E vai falar sobre... Vai mostrar aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Todas as obras que ele cita no livro. Gente, Bibo cita muita obra nesse livro. Bibo, ele... Eu acho que... Esse deve ter sido um livro tão difícil de escrever. Porque pelo que a gente vê, ele cita muitas obras e ele tem muito embasamento bíblico também. Enfim, gente. Agora falando mais sobre a minha opinião, depois que eu expliquei um pouco mais sobre o livro, o que eu digo é... Leia esse livro. Eu não tenho mais nada a dizer pra vocês, porque esse é um livro em que você, parando pra pensar, você muda o seu pensamento. Esse é aquele tipo de livro em que você não só fica pensando em um assunto. Não é aquele tipo de livro em que você só pensa em um assunto. Por exemplo, eu tenho um livro... Vou pegar qualquer livro aqui. Qualquer livro não, pronto. Diário de um Nerd. Esse livro aqui, ele é focado só na vida do Phil. Eu esqueci o nome, mas eu lembrei. Esse livro aqui, ele é só focado na vida do Phil. E é isso. Ele foca na vida do Phil e fala sobre a vida do Phil. Esse livro não. Ele vai falar claramente sobre Deus. Só que ele fala com você. Ele fala sobre coisas do cotidiano. Uma parte do livro que eu acho muito linda... É a parte que ele fala sobre nós sermos filhos, escravos ou amigos. Aqui tá até marcadinho. É extraordinária essa parte do livro. Essa parte do livro que ele subdivide é incrível. É no capítulo Abrindo Mão dos Seus Sonhos para Viver a Vontade de Deus, que inclusive foi o capítulo que mais marcou. Mas é extraordinário. É extraordinário esse livro. Eu não vou dizer, o desenvolvimento do livro, isso e aquilo. O desenvolvimento do livro é ótimo. É um livro de histórias? Não, então eu não vou ficar falando sobre, porque o autor fez isso. É um simples livro em que ele destrincha Deus e de como você vê Deus. Enfim, esse livro é incrível, super recomendo você aí, atrás dessa tela, ler, tá? É incrível esse livro. Eu não tenho mais o que falar, mas super leia esse livro, porque ele pode salvar a sua vida. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero que vocês me digam, eu estava pensando aqui em fazer minhas resenhas aqui, nesse ambiente, e quando fosse um livro de vlog de leitura, por exemplo, poderia fazer daquele mesmo jeito do vídeo anterior. Inclusive, se você não viu, vá assistir agora mesmo. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Tchau, tchau.